Olá a todos vocês, Shalom Nicolã, a paz do Eterno, que o Eterno vos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. A proposta do vídeo de hoje é trazer uma explicação do termo Tanar. O que é Tanar? Bom, peço que você deixe o seu like, tá ok? Seu joia, e se inscreva no canal caso não seja inscrito, compartilhe nas suas redes sociais, tá ok? Vamos lá. O que significa Tanar? Eu vou explicar o significado, depois eu trago uma palavra aqui para vocês, tá ok? A expressão Tanar são 3 letras hebraicas, Tav, Nun e o Raf. O Tav dá origem à expressão Torá, por isso que é um acróstico. O Neviim inicia com Nun, Neviim, profetas, inspirados. E o Ketuvim é o Raf aqui. Então nós temos 3 letras que na verdade está ilustrando 3 palavras, por isso que é um acróstico. Então, Tanar significa Torá, Neviim, Ketuvim. Torá é o 5 primeiro livro da Bíblia, desde Gênesis a Deuteronômio, e os Neviim são os profetas maiores, os profetas menores. Daniel, Isaías, Ezequiel, Amós, entra na categoria de profetas, que no hebraico é inspirados. Profeta por causa da influência do grego. E o Ketuvim são livros escritos. Salmos, provérbios, cantares, outros livros que entram na categoria de escritos. Os cristãos, eles costumam chamar o Tanar, que é desde Gênesis a Malaquias, os cristãos chamam de Velho Testamento. Por que eles chamam de Velho Testamento? Por causa do catolicismo, que trouxe essa ideologia, essa ideia, essa doutrina, esse dogma, que o Antigo Testamento, então, depois da vinda de Yeshua, não teria o valor que tinha. Isso é uma teologia católica. Então, quando você chama os livros, desde Gênesis a Malaquias, você chama de Velho Testamento, você está seguindo uma ideia totalmente católica. Quando os judeus canonizaram, depois do ano 90, depois de Cristo, eles simplesmente estão chamando de Torá, profetas e escritos, tá ok? Porque a Torá do Eterno é a base, é o fundamento. Os profetas, eles enfatizam a Torá, eles corrigem quando o povo está desviado, entregam revelações do futuro, é a função do profeta. E os escritos pode ser a história do povo hebreu, mesmo sendo uma história, ou salmos, louvores, por exemplo, sempre há ali algo inspirado do Eterno. Então, é a forma dos judeus se referirem aos seus escritos, tá? A diferença do judeu para o cristão é que o cristão ele tem o Novo Testamento. Eu vou usar aqui uma ilustração muito fácil de entender. Aqui existe um livro que só tem os 27 do Novo Testamento. E aqui eu tenho um outro livro que só tem o Tanar, que os cristãos chamam de Antigo Testamento. Tanar, que eu me refiro, é de Gênesis a Malaquias. Então aqui, o que aconteceu? Em 90 depois de Cristo, os judeus resolveram canonizar os livros que eram separados. Então eles decidiram então fazer essa canonização. Torá, profetas e escritos. Torá, instruções, 5 livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, os livros que Moisés deu ao povo de Israel. Vamos colocar dessa forma simples para você entender. Os profetas e os escritos. Então, o que o cristão fez? Ele pegou esses livros, chamou de Velho Testamento, e os livros já, depois do 1º século ali, eles então escolheram os que eles consideram inspirados e uniram. Dessa união, saem então as Bíblias que nós temos hoje. Há uma pouca diferença que tem, por exemplo, os católicos têm Macabeus, os protestantes não têm. Existem algumas variações, mas a maioria dos livros vão ser iguais, tanto para protestante e para católico. A diferença nossa é o seguinte: nós acreditamos no Tanar e não chamamos de Velho Testamento. Porque chamar de Velho Testamento, você está dizendo que esses textos aqui, eles perdem a validade. Porque assim é juridicamente um testamento. E se eu fizer um testamento, por exemplo, deixando essa Bíblia para minha filha? Eu desisti, eu quero deixar essa Bíblia, mas essa. Então aquele 1º testamento se torna inválido e agora vale esse. Então é uma alegoria, evidentemente uma figura de linguagem que eu quero trazer. O que o texto quer dizer? O que a ideia quer dizer? O que a expressão quer dizer? Quando você ouve
alguém falando de Velho Testamento, é essa a ideia. Perde-se o valor, tem algo substituindo agora aquele outros textos. Então fica muito importante nós falarmos Taná. Por quê? Porque Taná vai me dar a Torá, os profetas e os escritos como escritura. Evidentemente que quando Yeshua pisou aqui na terra, ele disse, não vim abolir a lei e os profetas. Ele cita Torá e Neviim. Ele não fala dos Ketuvim. Mas quando você fala Torá e profetas, você fala dos inspirados. Então pode entrar na categoria de inspirado todo livro que contém uma inspiração divina ou uma profecia. Yeshua, então, ele só cita Torá, que é os 5 livros da Bíblia, e Neviim, só que Neviim ele não fecha o cânon. Neviim ele deixa aberto. Por quê? Dentro dos Salmos existe inspirados, existe profecias. Então, Neviim, nesse caso, para Yeshua, é todos os livros, não só dos profetas, ou qualquer escrito que venha ter, então, aí a inspiração de Deus dada a um homem. Porque o profeta é aquele que recebe a inspiração divina e entrega ao homem. Então, nesse caso, Yeshua cita Torá e profetas, significando o quê? A base, a Torá e os profetas. Deus não tem limite para falar com o profeta. Tá? Ele pode falar, trazer uma inspiração hoje. Então aqui, mais no caso de Yeshua, ele está citando todas as escrituras que têm inspiração divina. Aqui, no caso Neviim, ele pode estar se referindo a apenas aqueles profetas grandes e menores? Sim. Mas provavelmente ele está citando os profetas que Deus inspirou. Por quê? Quando ele cita os profetas que Deus inspirou, ele pode estar citando aqueles que nós temos o costume de falar, Isaías, Jeremias, Amós, Malaquias, mas pode ter algum livro ainda que não esteja no cânon judaico e que ele considere inspirado. Por exemplo, Enoque. Para Yeshua pode ser que o livro de Enoque seja inspirado, tanto que no primeiro século se falava muito desse livro. Então aqui, só para vocês terem uma ideia. Aí os judeus, o que eles fizeram? Eles escolheram os profetas que eles consideraram inspirados e colocaram nessa categoria de Neviim. E os escritos que eles consideravam que tem ali as informações do povo e tenha algo de inspirado eterno. Então, nessa categoria eles colocam aqui o Ketuvim. É muito importante nós entendermos a Bíblia de acordo com a cultura e de acordo com a época. Na época de Yeshua não havia o Tanar. O Tanar no sentido de cânon. No sentido deste livro aqui, como eu vou mostrar para vocês. Eram livros separados. Então tinha um livro o rolo da Torá, os 5 livros. Agora os outros livros eles eram rolos separados. Provavelmente isso foi mudando com o tempo. Os livros foram se juntando. É provável que isso aconteceu. Mas é bem interessante dizer que existia o livro dos Salmos, o livro dos Provérbios, o livro de Cantar de Salomão, o livro de Ruth, o livro... Sabe, os livros não eram assim agrupados. Provavelmente a Torá era toda completa, desde Gênesis a Deuteronômio. Bom, espero que você tenha aprendido aqui conosco nessa videoaula de hoje, tá bom? Tanar é um acróstico. Quando você chama de velho, você está concordando com a teologia cristã, tá bom? Vamos fazer techuvá? Vamos? Vem conosco aprender a palavra do Eterno no sentido original, com coerência e com verdade, sem dogma, mas com a Torá de Hashem. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua. Dê o seu like, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, tá ok? Se você quiser falar comigo, entre aqui no meu canal, tem o meu e-mail e manda uma mensagem. Shalom Lekolam, a paz de Yahuwah.